Cláudia. Seja bem-vindo, Igor. Satisfação contar com você aqui. Seja muito bem-vindo a Goiás, ao AB Goiás. Maravilha. Então, para todos que estão entrando, o Igor, ele dispensa apresentação, mas para quem, como a gente está aqui no perfil da OAB Goiás, que abrange toda a advocacia do Estado, mais amplamente os tributaristas, o Igor é graduado, mestre e doutor em Direito Tributário pela UFMG e é um dos grandes tributaristas do país, sócio do Mauler Advogados, e baseado em São Paulo, com atuação no Brasil inteiro, em grandes temas, grandes discussões, e uma delas é que a gente vai tratar hoje aqui nessa live, Eu tenho até que colocar para gravar, não estou sabendo como. Isso aí já é novo para todo mundo, deixa eu ver aqui como é que eu coloco para gravar isso aqui. Então, se der, melhor ainda. Não sei se já é automático. Bom, não sei. Então, eu não sei se está gravando, mas vamos lá. Então, Igor. Bom, o tema nosso aqui, no final que eu coloco, Carol, aqui, aluno seu do mestrado, Igor. Fantástico. Coisa boa. Coisa boa. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Mas vamos lá. Igor, eu não sei se está gravando aqui, mas independentemente disso, o tema tratar de crime tributário, Igor, você está no olho do furacão, Teve essa decisão. Em alguma medida, não sei se para quem estava tão envolvido quanto você, se ela foi surpreendente. Eu me lembro até de um evento no Conselho Federal da OAB, que o presidente do STJ, em alguma medida, até citava que eles cederiam a decisão do STJ em criminalizar o ICMS declarado não pago, mas o Supremo depois ele acabou confirmado. Então, é um tema que alcança todo mundo e criminaliza, leva a legislação penal tributária para situações que eram eminentemente patrimoniais até então, estavam restritas ao âmbito da Constituição patrimonial, mas agora dando um tratamento criminal, situações em que nova também para os tributaristas, e em uma situação de crise fiscal, crise econômica que a gente está vivendo, deixa todos alarmados, Como é que vai ser daqui para frente o tratamento dispensado a esses contribuintes que estão enfrentando essa situação seríssima, Então, eu acho que seria interessante para a gente dar uma abordada rápida, na questão dos crimes tributários, a tipificação da 837, o crime tributário vinculado a uma atuação fraudulenta, aqueles que são eminentemente ligados à chamada apropriação indébita, porque a gente vem experimentando essa discussão também no CAT, no Conselho Administrativo Tributário de Goiás. É bem recorrente nós nos depararmos com autos de infração em que discute ali e coloca de forma expressa que o sócio, por exemplo, que está respondendo com solidário, é incorrer em crime tributário. Então, a gente podia abordar esse ponto para depois entrar no debate em si do Supremo e as consequências dele agora nessa situação crítica de pandemia, Igor? Tudo bem, meu querido amigo Simon. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu faço essa live completamente contrariado. Porque bom de Goiás é ir em Goiás. Estar em Goiás, assim, à distância, ir encontrar você, encontrar a professora Cláudia, a doutora Daniela, Alexandre Cafuto, Dalmo, tantos amigos que temos aí, e tantos outros. Então, assim, mas é o que temos para o momento, Essa situação de pandemia. Espera aí que caiu aqui, mas já estou arrumando. Ô, Simon, esse assunto é um tema, assim, do momento, Essa situação de pandemia, e da consequente paralisia econômica decorrente dessa pandemia, deixa todo mundo muito alarmado,
em vários aspectos, não é? Esse nem é o principal deles, claro, o principal é o sanitário, a saúde de todos nós, mas ele assim magnifica, potencializa o equívoco que foi essa decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Foi uma decisão, você diz assim, não sei se te surpreendeu muito, me surpreendeu muito, me angustiou muito, porque acho que eu vi vários amigos aí, Alexandre, Thalita, Conrado, que é um super criminalista, nem sei o que está fazendo aqui, vai me constranger. Mas eu fiz a sustentação oral nesse caso, na verdade eu atuei nesse caso por mais de um ano, quase um ano e meio, desde que ele saiu do STJ. Eu não atuei no julgamento do STJ. Quando ele chegou no Supremo, já com recurso interposto pela Defensoria Pública de Santa Catarina, que fez um trabalho extraordinário, e aí eu entrei. Mantendo a Defensoria, foi uma condição que eu estabeleci, falei, não, eu entro, mas eu não quero tirar a Defensoria, porque ela está fazendo um trabalho realmente muito bom. O Tiago e o Kio, que atuou lá no Supremo, e os colegas dele da primeira instância, um trabalho extraordinário, então ficamos juntos. E eu realmente esperava ganhar esse caso, né? E é aquele caso que você espera ganhar, assim, só pelo amor ao caso, porque todos nós atuamos pro bono nesse caso. Houve vários pareceres, a minha atuação, todo mundo atuou pro bono. Era um cliente de poucas posses e uma tese super importante que mereceu esse empenho todo. Para a gente chegar aí, vou então aceitar esse seu convite aí, a gente falar um pouco. Eu sou tributarista, não sou criminalista, mas hoje em dia, né, o direito tributário e o criminal estão cada vez mais próximos, né? Hoje em dia tudo é crime em todos os aspectos e também no aspecto tributário. Então a gente acaba, né, voltando um pouco àquele sonho lá da faculdade, né, que todo mundo é apaixonado pelo direito penal, a gente acaba tendo que voltar a isso. Com muito gosto, assim, com tristeza pelas circunstâncias que nos obrigam a isso, mas academicamente com muito gosto. Os crimes tributários, a gente poderia dividi-los assim, numa perspectiva bastante prática, em dois grandes grupos, né? Você tem os crimes tributários com fraude, que é aquilo que todo mundo pensa quando se fala em crime tributário, a sonegação, a mentira, o engano, o engodo, né? É você usar como se diz, um recibo médico falso, é você falsificar compras que não fez para se apropriar de créditos, de CMS ou de PIS/COFINS. Em suma, é você vender uma mercadoria por 100 e colocar na nota 30. Isso é a fraude, não é? É a sonegação. Mas você tem também... É o crime de não querer ou agir para que o Estado não saiba da ocorrência do fato gerador. Você tenta ludibriar o Estado, não só que você não vai pagar, mas você não vai pagar e age no sentido de que o Estado não descubra que você deve. Aí é que está o crime, né? Sempre se diz que não pagar tributo não é crime. Agora essa afirmação tem que ser posta em perspectiva. E você tem os crimes tributários sem fraude, o que pode parecer um negócio meio paradoxal, mas na verdade existe. O que não existe é crime tributário sem dolo. Crime tributário é sempre doloso, não existe crime contra a ordem tributária na modalidade culposa, né? Existe sempre doloso. Mas ele pode ser um crime com dolo, mas sem fraude. E aí é que a gente chega numa situação, às vezes, difícil de caracterizar, né? Como demonstrar esse dolo sem a fraude. São os casos de apropriação indébita, né? A apropriação indébita que sempre foi entendida, e isso é que agora, em suma, mudou, mas que sempre foi entendida como a atuação do responsável tributário, isto é a pessoa que não é aquele que realizou o fato gerador, não é o dono do fato gerador, é alguém que é posto pela lei na condição de pagar por ele,
Um exemplo clássico, né, da retenção do imposto de renda na fonte. O imposto de renda é do recebedor do rendimento, é do empregado, por exemplo. E quem paga? O pagador, a fonte pagadora, o patrão, o empregador, né? Que ao pagar o salário retém ali uma parte e entrega aquilo para o fisco. Né? A contribuição previdenciária do empregado, a mesma coisa. Poderíamos pensar em outros casos, mas o ICMS, substituição tributária para frente, assim por diante. Há alguns casos. Nessas situações, eu posso ter o crime sem fraude. O sujeito falou a verdade, preencheu todos os documentos fiscais e contábeis, transmitiu-os para a fiscalização e não pagou. Reteve e não pagou. Isso pode ser crime, né? Isso é definido como crime. Isso é definido como crime. Um crime tributário sem fraude. Mas o que a gente tem que se perguntar é onde está o dolo, né? É preciso demonstrar o dolo. E isso é uma coisa que a gente está discutindo muito. Depois teve a discussão toda do ICMS próprio, que foi esse julgamento do Supremo, vamos chegar nele daqui a pouco. Mas primeiro só assim, né, numa visão um pouco mais clássica do que sempre se entendeu. O dolo nisso aí, quer dizer, é o intuito de se apropriar. Porque, na verdade, se a gente for pensar bem, Simão, essas retenções normalmente são uma ficção. Isso. Você imagina Isso é interessante. Você imagina o seguinte, eu sou o empregador, não é? Preciso pagar R$ 1.000 de salário, mas eu só tenho 800, a crise está brava, etc., por alguma razão qualquer, né? Então, assim, eu tenho que entregar para ele 800, vamos dizer, para simplificar a história, né? Eu pago 800 e teria que reter 200 e entregar para o fisco. Eu só tenho 800, eu entrego para ele e não fico com nada. Eu não tinha Na verdade, ele não te passou, aquele que sofre a retenção, ele não te passou 200, na verdade. Às vezes, você já paga o líquido. Às vezes eu não tinha nem os 800. Eu tive que ir no banco pegar para pagar a folha no fim do mês, faltou, entrei lá no cheque especial da empresa, ou em suma, no crédito rotativo qualquer. Então, mas em suma. Então, essa retenção, às vezes, normalmente, ela é uma ficção. Não houve retenção nenhuma. Né? O que acontece é que eu tenho duas obrigações. Eu tenho que pagar 800 para cá, 200 para lá. Quando, de toda maneira, se convencionou que isso é crime, pode até ser que haja alguma inconstitucionalidade nisso, mas não foi ainda arguida assim com muita seriedade, muito menos considerada pelos tribunais. Bom, é preciso que haja o dolo, é aí que eu queria chegar. E como comprovar esse dolo? O acusador, quem tem que provar o dolo, quem tem que provar a conduta, quem tem que provar a acusação é o acusador, né? Eu não tenho que provar que sou inocente. Hoje em dia, com tanta maluquice que a gente tem visto aí em processos criminais de lava-jato ou assemelhados, a gente quase que acha que o réu é que tem que provar que é inocente, mas não é, pelo menos é assim que a gente ainda lê na Constituição e nos livros. Então, o acusador teria que provar que essa pessoa teve o dolo de se apropriar. Ou seja, que ele tinha condições de pagar o tributo, supostamente retido, e não fez porque não quis. Porque quis pôr no bolso aquele dinheiro, porque quis fazer outra coisa. Aí a gente chega naquele ponto da inexigibilidade da... Eu diria até que é uma hipótese de atipicidade, não sei, mas em suma, no mínimo de atipicidade, de inexigibilidade da conduta adversa. O cara não pagou aquele retido porque não tinha, entendeu? E aí, em suma, ele pode pleitear uma absolvição. O ponto que eu queria, na verdade, em que eu queria insistir aqui, é o de que o acusador, primeiro, eu tenho crime tributário sem fraude, é um negócio meio esquisito, pode ser que em algum momento mereça uma contestação mais séria nos tribunais, eu acho até que mereceria, mas por enquanto ainda não foi o caso. Portanto, vamos admitir que a gente tem, né? Vamos
estamos falando aqui para colegas e para empresários que lidam com isso no dia a dia, então não adianta também ficar sonhando com decisão que não vem. A gente tem o crime tributário sem fraude, mas não tem crime tributário sem dolo. É preciso provar o dolo. É preciso provar o dolo. E a situação, o ambiente é tão inseguro hoje, que se a gente separar, bom, uma questão é a atuação fraudulenta, outra é a apropriação. Tudo bem, vamos discutir a apropriação. Agora, até nessa atuação fraudulenta, o que vem acontecendo? Eu dou exemplos que a gente vem vivenciando no CAT. Né? Por exemplo, contribuinte, supermercado, por exemplo, ele parametriza nas operações dele, os milhares de itens com os quais ele trabalha, com alíquotas eventualmente erradas. E esse errado acontece muito para mais e para menos. Porque se a gente tem tantas alíquotas, tantas exceções, tantas situações específicas, que gera realmente confusão. Mas mesmo que seja óbvio que a alíquota ali seja evidente, que seja, por exemplo, 17%, né, que é a nossa alíquota padrão aqui em Goiás. E o contribuinte coloca com 12%. O que vem acontecendo? O que vem acontecendo? Ao lavrar o auto de infração, né, o fisco vem colocando de forma reiterada aqui em Goiás, por exemplo, que ao trabalhar com alíquotas inferiores, está inserindo elementos inexatos. O elemento inexato seria uma alíquota diferente da prevista na legislação. E esse elemento inexato está previsto ali no inciso 2 do artigo 1º da 837, que trata justamente de fraude. E o que vem sendo consignado no auto de infração e vem gerando debate no Conselho Administrativo e com uma corrente que entende que esse elemento inexato, que seria, portanto, fraudulento, que justificaria a responsabilidade solidária do sócio e depois a perseguição criminal. Ou seja, quando a gente pensa em elemento fraudulento, Igor, imagino que eu queria sua opinião sobre isso, nós estamos falando em relação aos fatos. Eu forço uma despesa com combustível que não aconteceu, compra nota, por exemplo, para gerar crédito ICMS, para bater no PIS/COFINS, para bater no imposto de renda no lucro real. Eu vendo 100, mas emito nota de 50. Estou alterando os fatos. Agora, a partir do momento em que o contribuinte ele presta todas as informações, vendi 100 realmente, coloquei uma alíquota de 12, o fisco entende que seria 17, prestou as informações, fez a declaração, não tem como avançar, eu acredito, para entender que essa é uma atuação fraudulenta que atrairia uma responsabilidade solidária, assim como a persecução criminal. Nesse particular, deveríamos restringir a alteração dos fatos, né, uma vez que você não subtrai do fisco nenhum elemento, né, em relação à sua operação, e o que há, na verdade, é uma divergência, e por mais que seja óbvio na perspectiva fiscal alíquota, há uma divergência no que tange às alíquotas, não daria ensejo, né, à luz do artigo 1º, a entender que é uma atuação fraudulenta, né? O crime eu não tenho a menor dúvida de que não é. Né? E aí a importância de ter julgadores como você lá. Né? Porque, como a gente sabe, quando há autuação, é do contencioso administrativo que se indicam ou não os elementos de crime para depois comunicar ao Ministério Público. Então, crime eu não tenho a menor dúvida. Né? O crime com fraude, vamos esquecer por um momento o crime sem fraude, né? Porque ele nem passa pelo contencioso administrativo, que é o tributo declarado. Né? A retenção é declarada, então não passa pelo contencioso administrativo. Mas o crime com fraude, ele pressupõe retirar ao fisco a possibilidade de conhecer a situação tributável. Quando eu entrego para o fisco toda a configuração da situação, mesmo que eu não pague, ou que eu declare uma alíquota errada, intencionalmente ou não, eu dei ao fisco a possibilidade de amanhã vir aqui me autuar, ou eventualmente inscrever direto em dívida ativa. Nesse caso, ele teria que autuar, porque a alíquota foi diferente. Não é? E, portanto, eu não vejo como pensar em crime. Talvez, aí eu teria que pensar um pouco melhor na hipótese da responsabilidade. Se isso foi intencional,
né, se ele sabia ou deveria saber que a alíquota não era aquela, a responsabilidade, eu confesso que eu não sei. Teria que pensar um pouco mais. Mas crime, eu não tenho a menor dúvida de que não. Né? E aí até um ponto que a gente precisa enfatizar é que no crime contra a ordem tributária, porque a dívida, normalmente, aqui nós estamos falando de tributos de empresa, né? A dívida é da empresa, mas o crime é da pessoa física. A empresa não comete crime, salvo lá numa hipótese ambiental. Então, onde há crime, tem que haver a hipótese de responsabilização pessoal. Eu não posso ter crime contra a ordem tributária sem ter, ao mesmo tempo, uma aplicação do artigo 135, 137 do CTN. Não vejo como. Por quê? É a conduta do sujeito contrária à lei que leva a um tempo a sua responsabilidade tributária e, dependendo da gravidade, né, do grau de ofensa à lei, também a incidência na hipótese criminal. A gente não pode ter uma situação na qual eu tenha um crime, aí eu já estou invertendo, já saio um pouco da sua pergunta, mas para voltar para o Supremo, eu tenha um crime sem ter uma hipótese de responsabilização, que é um dos muitos paradoxos dessa decisão do Supremo Tribunal. Né? Súmula antiga, aí, súmula 400 do STJ, e antes dela uma jurisprudência tradicional do STJ e do Supremo, quando o Supremo julgava ainda a legalidade, lá antes de 88, no sentido de que, e até julga hoje, né, em algumas ações penais, no sentido de que o mero não pagamento do tributo declarado não é causa de responsabilização pessoal do administrador. E o Supremo disse o quê nesse julgamento sobre o ICMS próprio? Que o mero não pagamento do ICMS próprio constitui crime contra a ordem tributária, crime de apropriação indébita, uma apropriação indébita imprópria, na medida em que é uma dívida do próprio contribuinte, ele não age na situação de responsável, portanto, ele não está retendo nada de ninguém, a dívida é dele mesmo, mas em suma, vamos chegar lá depois. Então, vejam, isso é paradoxal, porque subverte aquela figura dos círculos concêntricos, né, do direito penal. Quer dizer, você tem o ilícito como um gênero e o ilícito penal como uma espécie menor, dentro do ilícito. Tudo que é crime é ilícito, nem tudo que é ilícito é crime. E aqui eu tenho uma situação completamente paradoxal, porque eu tenho algo que o Supremo diz que é crime, mas que o próprio Supremo, o STJ e todo mundo dizem que não é ilícito da pessoa física a ponto de ensejar a responsabilidade pessoal dela. É ilícito da empresa, lógico. A empresa, se deixar de pagar no prazo, comete um ilícito em multa. Mas é ilícito da pessoa física apto a atrair a responsabilidade pessoal dela? Todo mundo diz não. Agora, como é que pode um negócio não ser ilícito e ser crime? Quer dizer, é uma das constatações que me fazem me manter convicto da tese que nós defendemos lá e do desacerto dessa decisão do Supremo, que é grave em si mesma e que, nesse momento, deixa todo mundo numa situação de grande instabilidade, de grande insegurança. Por quê? Porque as pessoas hoje estão sem dinheiro para pagar. As empresas estão sem dinheiro para pagar. Né? É certo que, com a redução da atividade econômica, o próprio ICMS corrente reduz também. Mas, mesmo assim, gera-se algum e, eventualmente, a empresa não vai ter para pagar. Porque você tem algumas despesas que são incompressíveis, folha e tal. Por mais que o governo dê um auxílio aqui ou ali, etc., tem aluguel, você renegocia. Mas, de toda maneira, você tem um patamar mínimo de despesa do qual você não consegue se livrar. E aí o sujeito, eventualmente, pode não pagar o ICMS, porque não tem dinheiro para pagar. É uma ficção, né, Igor? Porque você colocou muito bem a sua sustentação. Primeiro, para tipificar como crime, o Supremo teve que
enquadrar no artigo 2º, no inciso 2, e determinar que, na operação de venda, o comerciante ele cobra do consumidor o ICMS. Né? O que é uma ficção, e você colocou muito bem. Não, é um erro. Não, aí, no caso, é um erro mesmo. Nem é ficção, aí é erro. Ele não cobra. Sim, né? Exatamente, não cobra. E você colocou muito bem até a questão da demanda elástica e inelástica. Em determinadas situações, né, e são recorrentes, o preço é ditado pelo mercado. Se a alíquota sobe, o comerciante tem que voltar lá no fornecedor para renegociar, porque ele não tem espaço no mercado para um aumento de preço. É uma ilusão de que ele está recebendo ali, mesmo porque, juridicamente falando, você não cobra de quem não deve, de quem não é sujeito passivo da obrigação tributária. Mesmo porque o contribuinte, o consumidor, ele não pode nem repetir o indébito, se fosse o caso. Né? E se ele fosse passivo, você imagina o seguinte: o empregador não retém o imposto de renda na fonte do empregado. Virou o ano. De quem que o fisco vai cobrar o imposto? Do empregado. Exatamente. É dele. O empregador que não retém vai ter uma multa, vai ter uma punição qualquer. Mas o imposto não é dele. Ele não reteve, digamos que ele tenha pagado o salário bruto lá sem retenção nenhuma, ele não reteve, ele não se apropriou de nada, vai cobrar é do empregado. Isso na que é o consumidor não existe. Você sai de uma loja com mercadoria debaixo do braço, o fiscal vai lá e fala assim, o cara pagou o ICMS, não, então vem cá, eu quero te cobrar o ICMS. Não tem nada com isso, eu nem inscrito no cadastro de contribuinte sou, não existe essa possibilidade. Não existe. Né? Foi uma equiparação completamente descabida que o Supremo fez. E gera uma insegurança enorme, porque, como a gente sabe, o Ministério Público, e isso para o bem, né? Para o bem, os membros do Ministério Público são dotados de independência funcional, né? São completamente independentes. Né? Não recebem ordem de procurador-geral de ninguém. Se o sujeito achar que tem que investigar, que tem que denunciar, tem o Papa o impede de fazer. Né? Isso em nome de uma garantia da sociedade, exatamente para evitar aí abafamentos de situações, ou em suma, proteções de qualquer espécie. Então, cada um é completamente independente. Agora, diante de uma decisão como essa, o que acontece? Cada um vai interpretar a decisão como bem entender. Muitos vão ter o bom senso de falar, não, nesse momento não dá, o sujeito tem inexigibilidade de conduta diversa, pandemia, isso, aquilo. Mas se um achar que não, ele vai denunciar e pronto. E qual é o mal dessa decisão do Supremo? É que eu vou ter que provar essa impossibilidade de conduta diversa, que eu não fiz por mal, etc., dentro do processo criminal. Dentro do processo criminal. Então, você vai ser denunciado, se o procurador ou o promotor assim entender, vai ficar não sei quantos anos sendo processado, no final pode até ser absolvido, se der sorte, mas você vai ter experimentado essa agrura aí durante longos anos. E o que é mais grave, Simon, nesse caso, é o seguinte: a decisão do STJ, no HC 399-109, lá do ministro Schietti, era assim, uma hecatombe. Era uma hecatombe, não tinha jeito de ser pior. Porque o STJ dizia o seguinte: não pagou o ICMS declarado R$1 uma vez, crime. Pronto. Não tinha critério de flexibilização, em suma, de um certo adaptação dessa situação. Era assim, pisou aqui do outro lado da linha, crime, acabou. Sim. Igor, só um parênteses. O pessoal está me alertando que a minha imagem está borrada. Tá mesmo. Eu estou pensando... Tá, né? Eu não sei. Porque para mim está parecendo normal, mas o pessoal me alertou. Eu achei que era só para mim. Não, parece que é geral. Eu vou sair e voltar. E a gente volta todo mundo. Pode ser? Pode, claro. Eu não sei se vai melhorar. Eu estou no 4G, qualquer coisa a gente vai para o Wi-Fi. Deixa eu só tentar aqui, ver se volta normal. Rapidão. Vou desligar e eu volto com todo mundo, hein? Combinado. Vamos lá. Então, Igor, a decisão do STJ
era dura, né? Era trágica, porque ela não tinha nenhum critério de modulação, de flexibilização, era assim, tudo ou nada, né? Declarou R$ 1, deixou de pagar, crime. Pronto, ICMS próprio. Quer dizer, além do erro técnico, porque o ICMS próprio não é um tributo destacado, né, nem cobrado, ele não é tributo retido pelo contribuinte contra o cliente, até porque o contribuinte não está pagando nada para o cliente, ao contrário, ele está recebendo, então, portanto, não tem como ser destacado, e nem cobrado, porque o que se cobra é preço, né? Quando cada um de nós vai na loja, o que você paga é preço. Quanto custa esse celular aqui? Custa R$ 1.000. Pronto. Você não está pagando ICMS, né? Se o contribuinte deixar de pagar, você não tem responsabilidade nenhuma. Você pode perfeitamente... Eu tentei dar esses exemplos todos lá, acho que dei. Eu posso perfeitamente, na condição de comerciante, imagina que eu sou um comerciante, recebo de você R$ 1.000 por um celular. Tem ali um valor na nota, destacado como ICMS, R$ 180, R$ 170. Pode ser que eu não tenha que pagar nada, zero. Exatamente. Mas não por malícia, não por malandragem, não, pelo sistema normal de apuração do imposto de débito e crédito. Eu tenho crédito acumulado, etc. Eu posso não ter que pagar nada. Se nós estivéssemos falando de um valor repassado para ser entregue, essa possibilidade seria impensável, né? Então, tem 1000 razões técnicas pelas quais isso está errado. O Supremo manteve, em linhas gerais, a decisão, mas disse que flexibilizou um pouco, na medida em que impôs, isso até no segundo dia do julgamento. No primeiro dia, não. E aí eu acho que eles mesmos viram, que os ministros próprios viram, a gente foi lá despachar no dia de manhã, etc., tentando reverter alguma coisa, e talvez tenha sensibilizado um pouco no sentido de que isso seria uma demasia, né? A imprensa bateu muito também entre o primeiro e o segundo dia de julgamento, de criminalização por dívida, né? Prisão por dívida, que a Constituição, os tratados vedam. E aí, no segundo dia, o próprio ministro relator retomou a palavra e disse, não é bem isso, nós não estamos fazendo criminalização por dívida, e estabeleceu duas condicionantes, que são a demonstração de um dolo específico de apropriação ou a contumácia. O problema é que o Supremo não definiu o que é uma coisa e nem a outra. E, na verdade, a sinalização que alguns ministros deram a esse respeito é muito drástica, é muito ruim. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, num momento lá na discussão, isso está no vídeo do julgamento, diz o seguinte, bom, porque o meu cliente lá, o Robson, devia R$30 mil. R$30 mil. Portanto, está longe de ser um grande devedor, um quanto mais, um sujeito perigoso para as estruturas sociais, para a manutenção do Estado. O ministro Alexandre disse o seguinte, veja, é claro que... Porque aí o ministro Gilmar, quando a tese já estava perdida, o ministro Gilmar deu um voto seguindo a doutrina clássica, um voto extraordinariamente preciso, ficou vencido. Ele disse o seguinte, não, tudo bem, fico vencido, mas a tese que vocês estão propondo que está prevalecendo leva à absolvição desse cara. Então, nós vamos declarar a tese, mas conceder a ordem, porque ele era um habeas corpus. Era um recurso ordinário em habeas corpus. E aí o ministro Alexandre falou, não, nesse caso, há dolo de apropriação. Porque se não tivesse dolo de apropriação, ele tinha ido lá e pagado. Pois é. Então, veja, o Supremo diz que estabeleceu um critério que é a existência do dolo de apropriação. Do dolo específico, usa até o adjetivo, do dolo específico de apropriação. Agora,
se a forma de comprovar o dolo específico de apropriação é um não pagamento, então todo caso de não pagamento tem dolo específico de apropriação. É um diferencial que não diferencia nada. Passa a ser objetivo, né? Hein? Passa a ser objetivo, né? Basta não pagar. Aí volta pro... Não estou dizendo que esse entendimento é o que vai prevalecer, mas foi a manifestação do ministro Alexandre. Aí o ministro Barroso disse, não, ministro Gilmar, não concordo com a concessão da ordem, não, porque, veja bem, esse sujeito aqui, ele entrou num parcelamento, saiu, entrou em outro, saiu, esse aqui já é o terceiro, se eu não me engano, ficou 5 meses sem pagar. Então, assim, 1 mês sem pagar, 2, 3, vai lá. Mas mais do que isso, já é quanto mais. Então, vejam, né? O que diferencia esse cara que deve 30 mil e que ficou 4 meses sem pagar porque não conseguiu? Né? Se ele conseguisse, ele tinha pagado, você acha que ele queria estar no Supremo lá, no meio dessa confusão toda? De alguém que tem um comportamento completamente distinto e que eventualmente pode se caracterizar como um quanto mais. São, no fundo, assim, são, não diria falsos, porque é uma palavra imprópria, no caso. Mas são critérios de distinção que, no fundo, não distinguem nada. Que deixam de fora ninguém, 0,5%, e que deixam para dentro do crime todo mundo. Ou seja, acaba que, no fundo, a prevalecer esse entendimento, a decisão do STJ acaba que, com a roupagem um pouco mais sofisticada, um pouco mais bonita, ficou mantida do mesmo jeito, do mesmo tamanho. É claro que nós vamos suscitar essas questões em embargo de declaração, a acordo não foi publicado ainda, mas vamos ver se o Supremo se anima a definir essas questões, porque deixar, de novo, aí eu volto àquela questão, deixar isso aberto para que cada promotor e cada juiz interprete, vai levar a uma enxurrada de denúncia, todo mundo vai ser réu, aí daqui a 10 anos a jurisprudência vai ter que se firmar de um jeito ou do outro, porque esses critérios não podem ficar abertos para sempre, e aí um ou outro vai ser absolvido, se der sorte, não tiver morrido até lá, de desgosto ou de outra coisa, mas vai se atravessar um período de uma ampliação assim, do aspecto criminal do direito tributário e de um sofrimento subjetivo para muitas pessoas completamente desnecessário. Completamente desnecessário. E fica um conceito aberto, né? Eu não sou penalista, mas algo em branco, digamos assim. Primeiro, os estados, né, definirem. Então, por exemplo, em Goiás, o Código Tributário define devedor quanto mais aquele com 4 meses de atraso, né, de CMS declarado e não pago. Ou seja, 4 meses. Né? Então, apenas com 4 meses eu poderia considerar contumaz? Então, são os estados agora que vão definir quem que é contumaz? Pois é, nós estamos tratando de direito penal, que é uma matéria de competência privativa da União, né? Exatamente. É claro que na norma penal em branco você tem alguns casos, eu conversando com alguns criminalistas, eles me disseram, não, em matéria ambiental, por exemplo, você tem a definição de alguns ilícitos que fica, a norma penal é em branco e a definição do que é ilícito ou não que vai preencher vai para o Estado. Pode acontecer de uma coisa ser crime num Estado e não ser em outro. Mas veja, aí você vai ter que ver a razoabilidade de cada um desses critérios, né? Porque não existe lei, existem projetos de lei complementar sobre isso. E sobre esse negócio do ponto mais, tem um outro negócio que me chama a atenção demais, que é o seguinte. Quando se fala em devedor quanto mais, o discurso subjacente é qual? É sempre o discurso da concorrência. Isso. Né? É o cara que... Concorrência predatória. Exatamente. Ele não paga tributo, sabe que não vai pagar mesmo, logo não repassa esse valor para o preço, porque ele não vai pagar de um jeito ou de outro, consegue vender mais barato e com isso ele vai ali devagarzinho ganhando a concorrência. Tanto que quem se interessa por essa história de devedor quanto mais, o maior player
no Brasil é o ético, o Instituto de Ética Concorrencial. A discussão passa pela ideia da concorrência. Muito bem, eu digo das duas uma. Ou o cidadão embutiu o tributo no preço e não pagou, pôs no bolso, pode acontecer. Mas aí ele não arranhou a concorrência, porque ele repassou para o preço, então ele não reduziu o preço. Cobrou igual a todo mundo. E aí ele fez para aumentar a lucratividade dele. Você executa e tal, corre atrás, responsabiliza, bloqueia bens, etc. Tem outros métodos que não seja criminalizar essa conduta, que não é crime. Porque o ICMS próprio não se encaixa naquele dispositivo. Mas muito bem, das duas uma. Ou ele repassou para o preço, e aí ele não arranhou a concorrência, ou ele não repassou para o preço, que é o discurso padrão. Ele não repassa para o preço para poder cobrar menos e ganhar a concorrência. Agora eu te pergunto, professor Simon Riemann, se ele não repassou para o preço, ele se apropriou de quê? Se ele não passou para o preço, não tem do que se apropriar. Então, essa história do quanto mais, que pode ser um negócio preocupante e tal, que talvez mereça algum tratamento no nível legislativo, e há projetos em discussão e tal, não tem cabimento nessa discussão. Ela foi usada assim para impressionar, para convencer o Supremo a tomar uma decisão não técnica, como uma forma de combater uma realidade que alguns estados, todos os estados e alguns próprios contribuintes dizem que é uma realidade predatória. Mas o argumento não cabe. Não, o argumento não cabe. Porque, se pegar... porque ou ele não afetou a concorrência, ou se ele cobrou menos e afetou a concorrência, ele não se apropriou. Então, como é que isso pode ser crime de apropriação? Exatamente. É um negócio que não se justifica de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, né? É uma situação paradoxal. E se a gente pega o caso concreto, parcelou uma vez, parcelou outra, isso denota muito mais. Porque se tivesse intuito de apropriação, de cometimento de crime, se apropriando do valor de alguém, o contribuinte estaria parcelando uma vez, parcelando a outra, valores menores. Essa contumácia, muitas vezes, denota muito mais dificuldade econômica do que propriamente em dolo, ânimo. O cara não pôs laranja, não sei o que, estava lá a cara dele. Ele é a mulher, é um casal. São os dois lá que são donos de uma loja de artigos de bebês no interior de Santa Catarina. Então, esse discurso da contumácia não cabe aí. Não cabe. Mas foi o grande motor que... Teve dois pontos. Esse foi um, e o outro foi a questão do PIS que eu fiz sobre o semestre, que foi realmente um argumento que sensibilizou alguns ministros. Mas... O fundamento é diferente, né? Porque no PIS/COFINS, a discussão é qual que é o conceito de faturamento, né? O conceito constitucional está na Constituição, faturamento alcança o quê? Né? Não pode isso... E eles colocavam... Os argumentos lá foi muito fortemente econômico, né? Chamava até atenção, assim, fortemente econômico, na realidade... Tinha momento em que eu falava assim, gente, eu acho que eu estou no lugar errado. Não é aqui que eu tinha que estar. Porque tinha ministro que votava do início ao fim falando em sonegação, sonegação, sonegação. Eu falei, tudo bem, sonegação sou contra mesmo. Mas, se a premissa é que o sujeito declarou, de sonegação, de saída, eu já não posso falar. Né? E a fundamentação, 20 minutos do voto falando de sonegação, que a sonegação drena não sei quanto, muito mais que a corrupção, lava-jato, não sei o quê. Onde isso entra? Em alguma medida, assim, em alguma medida, superestimando a criminalização das condutas, como se, uma decisão nossa aqui, entendendo que não é crime, dobrou, por exemplo, os tribunais, Rio Grande do Sul, por exemplo, que não criminalizam sonegação. Gente, isso é para o legislador, né? O seu compromisso tem que ser com a dogmática. Mas é um negócio que eu queria dizer também, que eu estou vendo de novo acontecer. Eu estou vendo, está cheio de colega aí cumprimentando, Eleia da comissão, tantas outras pessoas que eu já vi aqui, agora não me lembro mais.
e que eu estou vendo acontecer de novo agora. Valentina Jungmann, conselheira federal. Valentina. Exatamente. Eu estou vendo acontecer de novo aqui na discussão do voto de qualidade, que isso que eu queria dizer, assim, nós estamos cheios de advogado aqui, né? Praticamente todos somos advogados. E eu acho, assim, isso é uma posição pessoal minha. A gente não tem que ter vergonha de ter um lado. O meu lado, nosso lado, é o lado do contribuinte. É lógico, se o cara é um bandido, sonegador, não sei o quê, não tem nada a ver com ele. Não me impede de fazer uma defesa técnica, mas eu não vou glorificar essa conduta, não vou promover essa conduta. Agora, fora esses casos limites, né, nós não temos que ter problema em ter lado. Para acusar e para julgar, já tem gente ganhando. Isso. A gente está aqui para defender. Nessa questão do voto de qualidade é a mesma coisa. Agora, todo mundo sempre sentou o pau no voto de qualidade, no CARF. Que realmente, de uns anos para cá, no CARF passou a ser usado como um instrumento de pura arrecadação, muitas vezes, sem fundamentação nenhuma e tal. Há casos e casos, mas essa é a tendência e não há negar. E não há negar. Acabou o voto de qualidade. E eu vejo vários advogados criticando essa medida. Como se os conselheiros indicados pelos contribuintes, você, por exemplo, não fossem agentes públicos, no sentido, inclusive, do direito penal, para o Código Penal. Quer dizer, se você não se comportar bem lá, você é um agente público que comete crime próprio de agente público. Né? No caso do CARF, eles são selecionados, aí eu sei que tem até prova, né? Lá eles são selecionados também pela entidade, por uma comissão, depois nomeado pelo ministro, se afastam da advocacia, ganham para atuar, são julgadores em tempo integral, profissionais. O que aconteceu no caso da prisão por dívida do ICMS? Eu chamo esse caso assim, porque é assim que ele é. Prisão por dívida do ICMS. Os contribuintes se dividiram. E aí o Estado é muito mais forte. Quando a gente unido já tem problema. Dividido, né, começou a ter o seguinte: olha, eu sou bom, agora o outro lá não, aquele lá é mal mesmo. Então, vamos inventar um critério que atinja ele e não atinja a mim. Isso. Um critério desfasado da lei, isso que é importante. Um critério, porque lobby e tal, isso é do jogo. Mas no legislativo, o judiciário tem que cumprir a lei. Então, vamos inventar um critério de interpretação equivocado, mas onde eu consiga atingir o meu concorrente, aquela pessoa de que eu não gosto. Em vez de atingir só aquele que eu não gosto, acabou atingindo todo mundo. Claro! Toda vez que o nosso lado se desune, é isso que acontece. E deixando avançar um discurso eminentemente moral, né? Então, assim... Exato, bom ponto, é isso. É um discurso moral. Então, o que está acontecendo? A gente tem um Estado hostil, né, aos contribuintes, um Estado hostil a quem está empreendendo, e essa hostilidade ela vai avançando na criminalização das relações tributárias, no direito administrativo sancionatório, por exemplo. A gente vê aqui em Goiás, né, o contribuinte ele discorda, por exemplo, de diferencial de alíquota para a empresa do Simples Nacional, diferencial não na operação como consumidor final, né? Está previsto na Constituição, mas diferencial de alíquota simplesmente na aquisição para comercialização. E aqui é um imposto de importação estadual, né? Então, se a empresa do Simples compra de outro estado, tem que pagar 4,49%, né, para estimulá-la a comprar aqui dentro. Isso é um imposto de importação estadual. Artigo 152 na veia, né? Isso, exatamente, veio por decreto, para piorar. Então, se o contribuinte, por exemplo, se insurge contra isso e deixa de recolher, bloqueia a inscrição estadual dele.
bloqueia a inscrição estadual. Ele não pode emitir nota, ele não pode dar entrada em nota nenhuma, paralisa a atividade. Mas é porque está colocando todo mundo esse discurso moral, de posição sonegadora e tudo mais, está fazendo avançar no âmbito do direito administrativo, tributário, bloqueio de inscrição, requisitos para credenciamento de área aqui, por exemplo, para substituição tributária, uma série de requisitos que são proibitivos, que na verdade vão dar concentração em determinados segmentos, que exige patrimônio, exige isso, aquilo, e também no campo penal tributário da mesma forma, né? E esse discurso moral está levando a isso, não há uma análise jurídica, digamos assim, a discussão não se dá mais no âmbito legislativo, se dá dentro do judiciário e nas instâncias de julgamento administrativo, em que o ambiente fica cada vez mais inseguro. E o único lugar seguro hoje é dentro do próprio Estado, né? Que, por exemplo, crime de excesso de exação, que está previsto, que deveria alcançar o agente... Outro dia me falaram, esse é um crime culposo contra a ordem tributária. Mas não é crime contra a ordem tributária. É crime do servidor, do agente público. É crime contra a ordem tributária. Que deveria saber, né? Deveria saber, mas não é crime contra a ordem tributária. Sim, completamente esquecido. Completamente esquecido. Né? Isso. Outro dia eu dei um parecer num caso do Rio de Janeiro, aliás, é de Goiás, era uma empresa do Rio, mas a situação era em Goiás. Um caso de excesso de exação manifesto, uma coisa absurda. Mas é impossível condenar alguém por excesso de exação e cada vez mais fácil condenar por sonegação. Eu acabei minha sustentação lá no Supremo dizendo isso. Falei, olha, quando a gente se distancia da dogmática, não se sabe mais onde se pode chegar. Né? Porque, assim, não, no conflito o juiz decide, Até na faculdade tem uns professores que falavam isso, eu nunca entendi. Não, mas se der conflito, o juiz decide. Mas o juiz é Deus agora, ele decide com base em quê? Essa é a pergunta, ele decide com base em quê? Porque se a gente não dá critério, e se a gente não se mantém fiel ao critério, não cobra coerência ao critério, na condição de professor, de quem escreve, de advogado, nas nossas petições, nas nossas falas o tempo todo, chega lá e o sujeito decide com base no que ele acha melhor, com base em critérios morais, né? E eles são subjetivos, variam de uma pessoa para outra. Então, a gente tem que manter esse compromisso. Você ia falando aí, negativa de inscrição e tal, e o que eu estava pensando aqui, enquanto você dizia, a gente às vezes se preocupa com questões muito complicadas, muito sofisticadas, e, em suma, porque nos chegam, porque os clientes nos demandam, ou até porque a gente gosta mesmo de desafio, mas esse básico não pode ser esquecido. Porque esse básico é que segura o sistema no lugar. Isso. Se isso treme, o resto deixa de fazer qualquer sentido. E as pessoas vão passando, né? As pessoas vão passando. A gente confia nisso, acredita nisso, mas daqui a pouco os seus alunos, aqueles que foram meus alunos, eu há muito tempo não dou aula mais, vão virando juiz, e se esse discurso se perde, as novas gerações passam a praticar um direito completamente fluido. Eu nem diria diferente, porque diferente pode até ser bom, desde que mude a legislação, desde que, né, e que o operador se mantenha fiel ao compromisso dele com a dogmática. Hoje a gente vê isso muito pouco. Isso você está falando do moralismo, né, judicial, e não só judicial, dos próprios contribuintes, desde que naturalmente contra o outro, não contra mim, dos agentes fiscais, dos procuradores. É um negócio perigosíssimo, porque você não tem critério. Você não sabe o que pode vir. Sim. Né? Você perde previsibilidade. Eu faço isso. O que vai dar? Sei lá, depende da sorte. Vira lotérico, né? Vira lotérico. E aí um Estado mal gastador, como é o nosso, né, em que as despesas elas vão se expandindo, né, dessa forma, ele pode ir de qualquer forma ao seu bel prazer, né, criando hipóteses novas, e no chão de fábrica, digamos assim, os contribuintes sofrendo, né, essa situação sem chance de se insurgir, porque muitas vezes não dá nem tempo
né, um bloqueio de inscrição, se levar 48 horas para resolver o problema, ele prefere se submeter à margem da Constituição a pagar aquilo ali do que propriamente discutir. Então, uma decisão dessa, ela influencia todo o sistema, né, de cima a baixo. Então, são precedentes que abrem margem, né, para uma atuação cada vez mais expansiva, como você colocou muito bem. Né? Quando abre a porta, você não sabe onde vai dar. Eu tenho certeza que um dia, não vai ser em breve, eu acho, né? Foi um placar elástico, 7-3, mas eu tenho certeza que um dia o Supremo vai pôr a mão na cabeça e vai falar, gente, o que nós fizemos? Né? Talvez com outra composição e tal, isso acontece, né? Essas viradas. Vai demorar um pouco, mas essa decisão vai gerar consequências tão ruins que ela vai se reverter. Mas acho que demora. Sim. Eu acho que demora. Acho que vai piorar muito antes de melhorar. Não, isso, eu acho também. Acho que estamos vivendo um momento permissivo em relação a isso, né? Uma composição, digamos assim, que navega por essas águas, né? No julgamento em si chamou muita atenção a questão do argumento fortemente econômico e moral. Então, isso, acho que quando começar a sentir o que a abertura, essa falta do corredor polonês, né, que se referiu ao Moreira Alves, as consequências, digamos assim, depois pode ser que comece o pêndulo voltar, né, para um rigor e uma submissão maior ao comando funcional. Vai ter que voltar, senão nós estamos perdidos, né? Senão ninguém sabe mais nada, ninguém empreende mais nada, não é à toa que está todo mundo, quem pode, vendendo fábrica aqui, vendendo indústria, indo embora para Miami. Exatamente. Porque você tem uma insegurança em todos os níveis. Em todos os níveis. Você estava falando, só para não deixar passar, que as coisas vão aqui, às vezes, da questão do conceito de faturamento, lá voltando na decisão. Eu dei um exemplo também na sustentação, que até me ocorreu assim na hora, eu estava despachando com o ministro Fachin, no dia do julgamento, na hora, pouco antes do almoço. E aí, eu estava discutindo essa história de apropriação e tal, e falou assim, o senhor está falando do conceito de faturamento, né? Aí eu sabia onde ele queria chegar, lógico, né? No PIS/COFINS sobre o semestre. Falei, ministro, é diferente. Veja bem, meu escritório de advocacia, ele foi advogado também, paga custas para um cliente. E eu recebo reembolso dessas custas. De quem é esse dinheiro? Meu. O reembolso é meu, lógico. Eu gastei o meu para pagar para o cara, o reembolso é meu. É meu. Entra no meu conceito de faturamento? Não. Então, o fato de o recurso ser próprio, como nós estamos aqui defendendo que o ICMS é próprio, não significa necessariamente que ele preencha o conceito jurídico de faturamento. Ele pode não ser faturamento. Eu, pessoalmente, até acho que essa decisão do PIS/COFINS sobre o ICMS não foi boa. Não concordo. Sim. Acho que é uma decisão boa para os contribuintes, ganharam, parabéns, né? Ninguém é tão difícil ganhar, mas tecnicamente eu não tenho a menor dúvida, para mim, com todo respeito, eu acho que a maioria pensa até em contrário, de que o valor correspondente ao ICMS é preço. É preço e integra o faturamento. Mesmo porque, Igor, na hipótese, por exemplo, de não cumulativo, pode ser, inclusive, que você não tenha nada para repassar, assim como o ICMS. O mesmo exemplo. Olha o famoso Matheus. O Rafa. Então, a Rafa. Exatamente. Então, da mesma forma, pode ser que você destacou ali 9,25%, né? Você tem 9,25% de débito, mas você pode ter o mesmo crédito correspondente, né? Então, você não tem nada para pagar para a União. Então, sim. Eu acho que foi uma decisão, a meu ver, assim, tecnicamente não muito boa, favorável aos contribuintes, mas que está cobrando um preço muito alto, né? Quem ganhou, ninguém está levando, porque agora tem pedido de modulação, tem isso, tem aquilo, você tenta compensar, a Receita abre uma fiscalização e já bloqueia a compensação com base naquela lei nova, 13 mil, eu não esqueci agora o número. A Receita restringiu, né, entendendo que só pode excluir ICMS pago e não debitado. Toda hora, vai restringir, mas isso é o de menos ainda. Se pudesse compensar pelo menos esse, mas nem esse, porque aí ainda vem
quantificação do crédito, isso, aquilo, não sei o quê, ninguém está compensando na prática, né? Algumas pessoas estão conseguindo vender isso, ou pouca gente está conseguindo, pode ser que alguém esteja, mas muito pouco. Então, assim, é uma decisão que foi uma grande vitória, né? Uma das últimas teses que existem aí no mercado, ganhou. Ninguém está colhendo muito fruto disso, e o peso que isso está trazendo, por exemplo, nesse caso da criminalização, fora o indireto, né? Porque mesmo que não tenha relação jurídica direta, o peso econômico dessa decisão para os cofres é tão grande que depois os contribuintes passaram a perder tudo. O Fundo Rural foi um que foi julgado logo depois, que a gente achava que ia ganhar, perdeu, e pode pôr na conta. É um cavalo de pau. Criou um passivo gigante para todo mundo. Exatamente. Isso. Então, Suma, é uma luta permanente, né? Igor, excelente, né? Acho que estamos completando aqui 1 hora de live, muito bom, acho que bem esclarecedora, né? Eu acho que deu para colocar do ponto de vista até mais amplo, né? Onde é que a gente está inserido, por que surgem, né, decisões como essa. Eu quero agradecer, né, a sua disponibilidade, sempre muito bem-vindo aqui em Goiás. Quando passar esse problema todo, queremos trazê-lo aqui. Faz questão absoluta. Né? Então, passando por toda essa situação, vamos combinar aqui um evento aqui em Goiânia, sempre muito bem-vindo, amigo aqui da Advocacia de Goiás. Então, agradeço, né, em nome da OAB, né, da Comissão de Tributário, né, de todos os que nos acompanharam. Agradeço a presença de todos, viu, Igor? Agradeço demais a sua solicitude. Obrigado, Simon. Obrigado a vários amigos que eu vi aqui. Eu ia de vez em quando tentando pescar aqui na tela. Thalita, Vivi, outras pessoas depois que acabaram me passando. Alexandre Cafuri, já mencionei. Uma alegria trocar ideia assim, de maneira bem descontraída e bem dialogada com você, com todos. Mas, como eu disse, eu faço a live sob protesto, que eu gosto mesmo é de ir aí, viu? Então, acabando isso, nós vamos lá em Pirenópolis. Isso, maravilha. Então, congresso em Goiânia e depois uma esticada para o Maiara lá em Pirenópolis. Está combinado? Maravilha. Um abração a todos. Muito obrigado, viu? Obrigado. Um abraço. Valeu. Tchau.